Viva! Miguel Crespo, jornalista. Pode ser jornalista? Pode. E investigador? Sim. Observador dos média? Sempre. Sempre. E coordenador de um projeto chamado Iberifier. Sim, ou Iberifier, que é a conjugação de ibérico e verifier, pronto, foi o nome que se arranjou para o Observatório dos Média Digitais e da Desinformação para Portugal e Espanha, que é o hub, digamos, ibérico do European Digital Media Observatory, portanto um projeto europeu que nasceu para criar observatórios de países ou grupos de países dentro da União Europeia que ajudassem a perceber melhor como funcionam os média, por um lado, e por outro lado, até que ponto a desinformação existe e, se existe, que impacto é que ela tem nos cidadãos, no próprio funcionamento dos média e, naturalmente, no próprio funcionamento das democracias, não é? Porque, no fundo, é isso que interessa. Posso pedir para te aproximares um bocadinho Sim, do claro. microfone? Ou o microfone de ti, não é? Sim, eu aproximo. Vamos embora. Então, este observatório foi à procura de perceber como é que se informam os portugueses. Onde é que nós estamos a beber informação? Sim. E como é que eles se sentem depois, não é? Entre outras coisas, sim. Primeiro, assim, fomos e o Observatório foi formalmente lançado ainda em tempo de pandemia, em setembro de 2021, e agora que estamos no início de 2023 estamos a começar a ter resultados. Os resultados não se têm de um dia para o outro, a ciência demora tempo a fazer, dá muito trabalho, às vezes parece que é muito fácil aparecer com resultados, mas demora tempo. E nós apresentámos agora, digamos, os dois primeiros grandes projetos fechados de tudo aquilo que nos propusemos fazer no âmbito deste observatório. Um deles é um mapeamento real, efetivo, verificado daquilo que são os meios digitais em Portugal. Portanto, é um mapa que está disponível online no site, através do site do projeto, que é iberifier ou iberifier.eu. O que é que tem esse mapa? Esse mapa tem cerca de 1000, no caso português, portanto o mapa tem Portugal e Espanha, isto é sempre um projeto ibérico, mas no caso português tem mapeado cerca de 1300 meios que existem em Portugal, todo o tipo de meios que têm presença digital, tem toda a informação sobre esses meios, em que plataformas estão disponíveis, quando é que foram fundados, quando não eram nativos digitais aderiram à internet, onde é que são as suas sedes, e é um mapa completamente interativo, permite todo o tipo de filtros, de pesquisas, e o grande conclusão, nós já tínhamos essa percepção, mas agora temos dados, é que mais de um quarto dos concelhos portugueses não têm nenhum meio de comunicação. Portanto, nós podemos dizer que um quarto do território, na verdade é mais, porque os concelhos mais pequenos até têm mais meios, porque são mais litorais, e essa é outra das conclusões, já lá vamos. Grande parte do território português não tem nenhum tipo de informação jornalística credível, rigorosa sobre aquilo que se passa no próprio concelho. E isto, obviamente, portanto, são cegos, no fundo, não é? São cegos ou veem e podem ser enganados facilmente por informação ou por desinformação que não é jornalística, não é rigorosa e não é verificada. Portanto, vão ver a informação que precisam, se calhar ao boletim camarário, que obviamente não tem nenhuma obrigação jornalística, ou então ao boletim da paróquia, que também não tem. Ou então há aquilo que os vizinhos, amigos e conhecidos escrevem, seja verdade ou não seja verdade. E, portanto, temos aí, obviamente, um problema que pode não ser uma coisa geral, pode não acontecer em todos os lados, mas ao não existir informação que seja rigorosa e independente nesses meios, aquilo que pode facilmente passar é aquilo que pode, em última instância, ser realmente desinformação com objetivos maliciosos, com objetivos de manipular as pessoas, com objetivos políticos, económicos, o que for, mas são, desse ponto de vista, populações que podemos dizer que são vulneráveis do ponto de vista da informação que recebem. E, portanto, o escrutínio que é feito, nomeadamente para quem tem que tomar decisões públicas, o Presidente da Câmara, o Presidente da Junta, é um escrutínio muito mais baixo, porque o debate social também pena, exatamente porque não existe, lá está, o jornal local que normalmente vai mordendo sempre as canelas aos poderosos. Sim, assim não há nenhum tipo de verificação daquilo que é publicitado.
digamos assim. Portanto, seja os presidentes da Câmara, sejam os partidos, sejam outros interesses que haja nos conselhos, e nós sabemos que quando estamos a falar de conselhos com alguns milhares de pessoas, todas as pessoas se conhecem, mas há sempre alguém ou alguém que têm os seus próprios interesses e que podem dessa forma facilmente manipular populações. É assim, eu acho que não é relevante se estamos a falar de 50 pessoas, de 5 mil ou de 50 mil ou de 10 milhões. Sempre que há o risco de se poder manipular os cidadãos por interesses pessoais, sejam eles quais forem, ou interesses corporativos, faz falta ao jornalismo para poder dar um contraponto. E acho que esse é provavelmente um dos grandes problemas. O mapa também veio deixar claro outro problema identificado há muito em Portugal, não apenas nos média, que é nós vivemos num país extremamente litoralizado e extremamente urbanizado, e quando passamos para a comunicação verifica-se exatamente a mesma coisa. Ou seja... Onde é que eles estão? Estão, portanto, nesta faixa aqui, Braga até Faro, sempre, zona Porto, Aveiro... Não, é Braga até Setúbal e depois um bocadinho no Algarve. Portanto, é aí que estão grande parte dos meios, com algumas coisas curiosas no meio disto tudo, que, por exemplo, a nível da Península Ibérica, já que o trabalho é ibérico, o concelho com mais meios de comunicação é Lisboa. Não é Madrid, não é Barcelona, é Lisboa. O que é que está a acontecer? O que é que aconteceu? O que é que acontece é assim, na verdade, apesar de tudo, Espanha tem uma maior diversidade de centros de influência do que Portugal. E pronto, já sabíamos isso de outros estudos. E nós passado, aqui somos macrocéfalos. Somos muito. É Lisboa e Porto e como e se o resto diz, é paisagem. É literalmente, infelizmente, é isso que se passa e é isso que se passa do ponto de vista de média. Mas também temos que assinalar que há excelentes esforços fora destes centros de fazer bom jornalismo, de fazer trabalho para a comunidade e não para servir interesses políticos ou económicos. Projetos independentes? Sim, projetos independentes. Temos projetos independentes muito relevantes no Algarve, por exemplo, no Sul Informação, na zona centro do país, o Médio Tejo, por exemplo, e não quero aqueles que eu não citar não se sintam ofendidos. São aqueles que te apareceram na cabeça agora? Sim, são aqueles que me apareceram na cabeça por razões diferentes, mas que sempre com qualidade. E depois temos pequenos esforços de pessoas que mesmo antes de ter jornalistas ou pessoas com interesse pelo jornalismo e que depois tentam fazer alguma coisa, mesmo antes de aparecer este mapa, que já tinham identificado, por exemplo, que o seu concelho não tinha nenhum meio de comunicação ou não tinha nenhum meio de comunicação que valesse a pena e que fizeram um esforço, quase um one-man show ou one-woman show, de criar um meio virado para a comunidade. E a verdade é que vemos vários pequenos projetos desse ponto de vista a nascer no país para comunidades de 5 mil pessoas, 10 mil pessoas e aos poucos a crescer, a tornarem-se sustentáveis, obviamente bem adequados ao meio em que existem e a conseguir, vou dizer, começar a aproximar-se de equilibrar contas, ou seja, de poderem ser viáveis. Portanto, é possível, mesmo em pequenos concelhos de Portugal, fazer jornalismo, fazer bom jornalismo, fazer jornalismo para as comunidades e transformar isso num negócio. Ou seja, não ser apenas uma coisa de carolice que se faz enquanto temos paciência e temos outro emprego para sobreviver. Porque convém que exista, e lá está, que seja sustentável, que quem escreve para esses jornais seja obviamente remunerado para isso. Sim, claro, ou seja, temos que ter um jornalismo profissional. Nada contra fazer jornalismo por amor à camisola. Não tenho absolutamente nada contra, mas para ser sustentado tem que ser pago. Tem que ser pago, claro. É assim como qualquer outro trabalho. Não é? E isso é tão difícil, mesmo as publicações nacionais, e nós estamos a ver, no caso dos jornais nacionais, conseguirem meios, enfim, sustentáveis para garantir um bom jornalismo. Localmente a coisa é mais difícil ou não? Pode ser, é assim, será mais difícil se tivermos a curto prazo grandes ambições. Não, obviamente não é possível em nível local ou regional ter uma redação de 20 pessoas e uma equipa no total com 40 pessoas. Isso não existe neste momento. Até os meios nacionais estão, vários deles, mais ou menos a este nível de equipas. E portanto tem que ser ajustado à dimensão. Tem que ser ajustado à dimensão, mas é assim, temos a nível regional vários projetos que têm, podemos dizer, uma dezena de pessoas, 10, 15 pessoas, que conseguem ter receitas para pagar
dignamente, não propriamente muito bem, mas isso acho que ninguém em Portugal neste momento ganha muito bem, ou quase ninguém, para pagar com dignamente, para produzir jornalismo de qualidade, para estar próximo da população que quer servir. E, portanto, isso é uma possibilidade. Obviamente nós temos algumas questões mais ou menos estruturais ou de tradição ou de falta de tradição que não contribuem muito para isso, que é, por exemplo, os agentes económicos de uma determinada região não estão habituados a contribuir para o jornalismo. Se calhar estão mais habituados a contribuir para o clube de futebol do que para o jornalismo. E isso é também, acho que, se calhar algo que seria preciso trabalhar um pouco desse ponto de vista. Porque, de uma forma ou de outra, em todas as regiões do país existem sempre empresas, pessoas que podem dispensar algum dinheiro para apoiar o jornalismo, e às vezes isso é o suficiente. Portanto... Olha, esta é a parte do mapa, e é para mim surpreendente que 25%, eu pensava que o fenómeno das rádios locais tinha resolvido isso, e aparentemente não resolveu. A outra parte do estudo é interessante, porque é no fundo um estudo em busca daqueles que recebem a informação. Como é que se sentem as pessoas informadas? Bem, para já a primeira conclusão que nós temos é que grande parte das pessoas, e o nosso estudo sobre o impacto da desinformação nos média tem duas componentes, uma quem consome, outra quem produz. Portanto, nós fizemos um inquérito a pessoas que consomem jornalismo, tivemos mais de 500 respostas, quase 600, que não sendo representativas da população portuguesa são muito indicativas e vêm muito na linha... É uma bela amostra. Pronto, mas não é representativa cientificamente, mas vem na linha de outras amostras representativas com que nós já trabalhamos, nomeadamente no Digital News Report, onde a equipa também se cruza um pouco, e que vem na mesma linha e, portanto, são boas indicações sobre aquilo que se passa. Se puseres um sobre o outro, no fundo, os resultados são coerentes. São coerentes. Não são os mesmos, porque as questões não são as mesmas, o objetivo não é o mesmo, portanto, do ponto de vista de investigação, mas vêm na mesma linha, portanto, não se contradizem. E a coisa mais importante é que há pergunta sobre... Costuma deparar-se com desinformação quando consome informação. 97% das pessoas diz que sim, que no último mês que encontrou desinformação. E, portanto, mesmo que o valor não seja exatamente esse, é esmagador. Quer dizer que a desinformação chega a todas as pessoas, ou quase todas, de uma forma ou outra. E que as pessoas têm a noção de que estão a ser enganadas? As pessoas têm noção de que alguma informação que lhes chega não é rigorosa, não é factual. E porquê é que eu estou a fazer esta ressalva? Porque se para quem trabalha estas questões do ponto de investigação aquilo que é desinformação é algo muito claro, para os cidadãos pode haver vários entendimentos. Então o que é que eles entendem como desinformação? Então podem entender aquilo que é nitidamente falso. Pronto, e isso será a desinformação. Podem entender como tal aquilo que lhes dá uma visão parcial de um determinado facto ou um acontecimento. E isso pode ser considerado para os cidadãos como desinformação. Portanto, uma percepção de parcialidade, no fundo. Sim, de parcialidade, de opinião, mas, por exemplo, muitas vezes as pessoas consideram desinformação algum tipo de discurso político. Ora, o discurso político pode ser desinformação, mas não é sempre desinformação. Portanto, isso significa, por exemplo, alguém ler um artigo de opinião de um autarca da terra que em plena campanha eleitoral que defende o seu partido, e se não coincidir com a tua escolha eleitoral, eles dizem tu estás-me a enganar, mas isto não cabe exatamente no conceito de manipulação ou de desinformação. Não, é assim, vou fazer um exemplo muito simples, que é o político dizer porque nós fizemos isto ou aquilo e eu olhar pela janela e dizer ele não fez, porque eu acho que ele não fez. E portanto isto para muitas pessoas pode ser desinformação, não quer dizer que seja necessariamente ou não. Aqui quase teríamos que ir caso a caso para perceber se é realmente desinformação de um ponto de vista mais formal. Depois temos aquilo tudo que é relacionado com as crenças. A desinformação tem muito a ver com as crenças. A desinformação propaga-se, e agora estou a falar em termos mais genéricos, principalmente
porque ela é dirigida a pessoas que pensam de uma determinada maneira ou têm determinado tipo de pensamento, sei lá, ideológico, religioso, o que for, e se eu produzir desinformação dirigida a essas pessoas, que suporta aquilo que as pessoas já pensam, mais facilmente elas vão reproduzi-la. É acalentar a fé. É acalentar a fé. Sim, mas não só, é mais. Eu gosto mais de falar de crença, porque isto não é apenas uma questão religiosa ou política. Não, sim. Por exemplo, um exemplo muito simples no caso português é a questão do futebol. Gosto. Nós temos o nosso clube, ninguém nos vai convencer que o outro clube é melhor que o nosso. Nunca. E, logo à cabeça, portanto, isso claro, é uma questão de crença, não é uma questão de opinião, não é uma questão de facto. Okay. Então, e quando o nosso clube não se porta bem, isto é, quando o presidente do nosso clube damos um desconto. Epá, ele está a abusar um bocadinho, mas não, ele é bom, o meu clube é ótimo, isto vai correr tudo muito bem. Fazemos a mesma coisa em relação aos políticos, fazemos a mesma coisa em relação à religião, fazemos a mesma coisa em relação a tudo aquilo que tem a ver com as coisas em que acreditamos. Quando somos adeptos de uma causa qualquer, no fundo tentamos desvalorizar até para reforçar a nossa própria crença, não é? Se eu acredito em ti, porque é que não há de ser assim? Mas assim, há um cartoon que eu gosto muito e uso sempre que posso nas minhas apresentações, que basicamente é uma filha a falar para o pai que está no computador e a filha a dizer, mas isso são notícias falsas, e o pai que está no computador diz, mas é falso como? Isto é o que eu penso. E é isso, a questão é assim, se alguém me diz, olha, é assim, aquilo que tu pensas está certo, ótimo, não, é um reforço do claro, euro, não é? E até por contrário, é assim, nenhum de nós, não há nenhum ser humano que gosta de estar a ser de forma constante confrontado com coisas que negam aquilo que pensam. Contrariado, no fundo? Sim. Arrelia-nos. Ninguém gosta, não é? E portanto é assim, está aqui uma coisa, é assim, isto não é nada disto, eu penso exatamente o contrário, eu não vou partilhar. Isto é mesmo o que eu penso, eu vou partilhar. Esta é a principal forma de disseminação de desinformação. Este é que é o grande problema. Mesmo que haja campanhas orquestradas, e sabemos disso a nível internacional, mesmo a nível nacional, há vários exemplos reportados e factuais e documentados e estudados, é assim, este é que é o motor da desinformação, ou seja, a desinformação pode ter uma origem propositada, mas se não chegar às pessoas certas, dizendo-lhes isto é aquilo que vocês acreditam, partilhem, não é? Portanto é isto que está subjacente, ela não tem efeitos. Portanto, no fundo, podemos criar uma campanha de desinformação ou de manipulação caindo em princípio no goto ou no preconceito de uma determinada comunidade, e isso garante-nos desde logo uma expansão comunicacional do nosso ativo, enfim, de propaganda. Sim, claro. Esse é que é o grande objetivo. Uma boa campanha de informação ou desinformação é aquela que chega às pessoas e convence as pessoas de que aquilo é o que elas pensam. Nestes dados que foram agora recolhidos, os respondentes, as pessoas que são alvo das notícias que lá estão, têm uma ideia clara de que, e que nota que há factos que são manipulados. E tu tens, eu gosto muito de um tripé que tu tens quando falas aos teus alunos entre crença, opinião e facto. É assim? É este o tripé? É, exatamente. Eu gosto, eu apercebi-me, é algo que não era prévio, eu apercebi-me no decorrer das investigações e no próprio decorrer das aulas, que isso, e estamos a falar de aulas de ensino superior, portanto, pessoas supostamente já com uma formação acima da média. Infelizmente em Portugal, quando se fala de ensino superior, ainda temos sempre de dizer que estamos muito acima da média, é um problema obviamente de Portugal e que parece ainda demorar muitas gerações a poder resolver-se, que é... As pessoas falam muitas vezes em verdade, sem perceber que verdade é um conceito que é uma construção, porque a minha verdade não é a mesma do que a tua, Jorge, não é sobre o mesmo facto, cada um vê uma verdade. É a história vou voltar ao futebol, é a história do foi penalti, não foi penalti. É factual, não é? Não, o facto é um, mas para mim não foi, para ti foi, e isso é a verdade.
Portanto, facto e verdade não são a mesma coisa. E estão explicadas as horas que passamos a ver pessoas a discutir na televisão sobre o penalti. Mas é assim, mas voltamos à mesma coisa, assim, pronto, sem ir muito aqui, continuar muito no futebol, a questão é... nós não estamos a discutir uma opinião, acima de tudo estamos a discutir uma crença, porque nós podemos ter a opinião sobre o penalti e isso contribui para a nossa verdade, mas ainda antes temos a opinião, um é o meu clube, o outro é o teu clube, e portanto isso é mais importante, eu estarei sempre favorável ao meu clube. Ok? E portanto, o que é que nós temos? Nós temos factos. E já agora, quem tiver uma opinião honesta e que tente uma verdade mais neutra, não entra na claque. É sim, pode entrar, mas se calhar é desvalorizado pelos dois lados. E, portanto, tem mais dificuldade, voltamos a passar a sua informação. E quais é que passam? Passam aquelas que serão eventualmente mais desinformativas ou mais manipuladoras a favor de uma parte ou de outra parte. Os mais apaixonados e que mais defendam uma dama contrária à outra, portanto, que acicatem essa ideia de verdade pré-estabelecida, terão falam mais alto e têm um mercado maior. Sim, e o falar mais alto também é uma coisa importante quando falamos de desinformação. Às vezes, ou seja, quem tiver uma voz mais alta, e uma voz mais alta, por exemplo, se falarmos de redes sociais, é aquele que conseguir partilhar mais uma determinada visão do que os outros, é aquele que no futuro pode ser registado como tendo sido a verdade. E portanto, aliás, está nos manuais de informação, desinformação e contra-informação do século XX, pronto, que no período Segunda Guerra Mundial, antes e depois Guerra Fria, portanto, existem imensos manuais extremamente engraçados de ler e que se encontram com facilidade, produzidos por basicamente todos os grandes intervenientes, e muitos deles até em português, têm versões em português. Portanto, existem manuais de contra-informação da União Soviética em português, pronto, por exemplo, que produzidos nos anos 50, e é muito, muito engraçado porque normalmente a grande lógica é repitam aquilo que querem que as pessoas acreditem até à exaustão. A cassete. Porque a certa altura as pessoas vão realmente, assim, já ouviram tantas vezes que vão acreditar. E isto nas redes sociais é assim que funciona. E nós vemos todos os dias em qualquer rede social, às vezes sobre coisas perfeitamente irrelevantes, que toda a gente... porque... vão comprar BMWs para a TAP. Pronto, isso não pode ser, eu não tenho um BMW, eles também não podem ter. E portanto, aquilo que fica é, a TAP queria dar BMWs às pessoas. Mas a história se calhar não é bem essa. Não interessa agora aqui estar a discutir a história. Mas a narrativa é tão forte, claro, e tão repetida até a exaustão, que é isso que se transforma então a verdade. Mas essa verdade e os factos não são exatamente a mesma coisa. Mesmo que eu não verifique, eu posso dizer, já viste? Olha, eles estão a fazer isto. Mas onde é que tu verificaste isso? Não, eu vi. Aqui, ali e acolá. E toda a gente está a dizer a mesma coisa. Portanto, se toda a gente está a dizer a mesma coisa, é verdade. O que é uma coisa perigosíssima, não é? Já foi conceptualizada como sendo a famosa ditadura da maioria. E na comunicação existe uma ditadura da maioria, mesmo no jornalismo. Não é? Portanto, o discurso, mesmo que seja factual, rigoroso, feito pelos jornalistas, também tem essa lógica de ditadura da maioria. E até vemos com alguma frequência, quando se discutem assuntos mais ou menos sérios em programas de debate ou mesmo em programas de informação, na rádio, na televisão, ou nas sequências de artigos de opinião que se publicam em jornais online ou em papel, que muitas vezes há opiniões dissonantes que só por serem dissonantes são atacadas em matilha. E portanto... Se não estás afinado com a bolha mediática, tendem no fundo o ecossistema tende a morder das canelas. Eu vou dar um exemplo relativamente simples que tem a ver com a guerra na Ucrânia e que foi a decisão internacional da Europa de bloquear os canais oficiais russos. É assim, estamos a fazer a mesma coisa que os russos fizeram. Mas é isso que nós defendemos, é que só podemos ter uma opinião parcial. E monolítica. Pronto. E eu só faço a pergunta, eu não consigo dar a resposta. Foi uma forma de fazer censura, obviamente. Claro, e portanto estamos a criticar
e fazendo a mesma coisa e toda a gente acha muito bem. Eu não acho. Olha, há algum tema campeão da desinformação? Para os portugueses que responderam ao nosso estudo, neste concreto, a grande preocupação é a política. Eu acho que nós podemos nos queixar de muito da nossa democracia, podemos nos queixar que infelizmente há cada vez menos participação em eleições de uma forma constante, portanto com variações, mas ao longo dos anos tem vindo a reduzir-se, que se calhar há menos empenho partidário ativista, mas nós temos outros ativismos e temos visto as pessoas a serem muito mais ativas em outro tipo de causas que não têm diretamente a ver com partidos ou com sindicatos ou com ordens profissionais, portanto não nesse contexto, mas em contextos mais genéricos da sociedade. Por exemplo, temos visto uma evolução grande da sociedade portuguesa na defesa de novas formas de construção social, de viver os espaços públicos, de usufruir das cidades, de encarar a mobilidade, de defender, por exemplo, os direitos dos animais, e isto não tem alinhamento partidário, ou seja... Nem acolhimento, digo eu. Em muitos casos não tem, porque... Estou a pensar em vários movimentos desses que são praticamente órfãos enfim, dessa discussão política. A política quase que está resumida a discutir a economia, os grandes temas, as grandes leis, mas a ficar árida, mas é uma percepção. É assim, tivemos e ainda temos uma exceção que agora está mais ou menos num limbo, que é o caso do PAN, que é um partido que nasce não de uma grande base ideológica tradicional, não é necessariamente esquerda, direita, não defende propriamente as pessoas ou as empresas ou é um movimento que nasce da ideia de é preciso proteger os animais. Nós gostamos de animais. Não só os animais, ou seja, a nossa sociedade tem que mudar numa série de coisas que são fundamentais e que não têm a ver com estes grandes temas. Tem a ver com os animais, com termos uma vida mais equilibrada, até do ponto de vista da alimentação. É assim, é o primeiro partido, por exemplo, não é, que se preocupa com questões como o excessivo consumo de produtos animais que nós temos em Portugal, não apenas por causa dos animais, mas por causa da nossa própria saúde. E, portanto, trouxe para a política algo que normalmente é visto como uma coisa marginal de pessoas mais ou menos radicais, mais ou menos extremistas, que querem mudar a vidinha que nós temos. E isso, nós temos visto isso, e as redes sociais obviamente contribuem muito para a possibilidade de organização de movimentos espontâneos, não partidários ou transpartidários, que nascem porque os cidadãos têm uma necessidade e não porque os partidos, a partir de cima para baixo, decidem que a sociedade tem uma determinada coisa. E isto não é um exclusivo português, assim, vemos isto pelo mundo inteiro. E vemos isto até em regimes onde, se não fosse assim, não haveria hipótese de manifestação. É, portanto, uma verdadeira expressão da sociedade civil. É assim, para mim as redes sociais são a coisa mais representativa da verdadeira democracia, desde que algumas centenas de gregos, que eram os cidadãos, se conseguiam juntar todos na mesma praça para decidir numa democracia total. É assim, mesmo o votar não é tão democrático como isso. Por um motivo ou outro, eu posso querer votar e não poder ir votar. E as redes sociais permitem essa agregação para o bem e para o mal, porque depois... Claro, obviamente. Mesmo a curadoria das redes sociais é o que é, e o favorecimento, lá está, nós não conseguimos perceber se uma grande ideia é uma verdade ou tende à verdade, ou se é um exercício de manipulação ou de percepção ou de opinião. Está ali tudo misturado. Está tudo misturado. Obviamente é outro dos problemas, e é um dos problemas que quem respondeu ao nosso inquérito preocupa-se com a questão da manipulação política, com a desinformação política, mesmo que
aqui em Portugal não estejamos em níveis tão graves como em muitos outros países da Europa e não só, mas ela existe, ela está já, muita dela documentada, as suas origens e as suas fontes, portanto, são conhecidas, algumas, portanto, mas os percursos estão muito bem estudados e, portanto, sabemos como é que ela se difunde, mas as pessoas preocupam-se, mas não há, e preocupam-se também com outra questão, preocupam-se em que não haja uma grande distinção entre o que é informação rigorosa, e a jornalística entra aqui, não apenas a jornalística, mas a rigorosa, e aquilo que é apenas publicidade, aquilo que é apenas marketing e obviamente aquilo que pode ser manipulação. Sendo que eles, os senhores ouvintes estão muito atentos e notam, às vezes de uma forma descarada até, que um determinado, num site qualquer, um determinado título não é informação, mas é publicidade encapotada. Sim. Quando lá clicamos no botãozinho, lá está a publicidade. Isso é uma das grandes queixas e isso prejudica o próprio jornalismo, ou seja, quando o jornalismo serve de capote para ter outro tipo de informação e quando as pessoas se sentem enganadas, ninguém gosta de ser enganado. Porque está lá tudo misturado, não é? Esse é um dos problemas da internet, é um problema geral, é um problema que é aproveitado por quem quer comunicar alguma coisa a seu favor. E escreve em forma de notícia. No fundo nós temos um bloco com 6 notícias, 5 delas são notícias verdadeiras, legítimas, e há uma sexta que diz descobriram o tratamento para a queda do cabelo. Veja aqui. Essa é sempre assim. Eu lembro-me agora disso, quer dizer, se calhar é porque eu estou aqui a ficar com o meu cucurutozinho. Já somos dois. E portanto as pessoas dizem, olha, se calhar isto interessa-me, e depois, plim, compra aqui. Não é bem um compra aqui, porque lá está, mesmo depois a construção dessa narrativa também não é a preocupação com o tema, as descobertas extraordinárias, e por acaso, olha, fui eu que descobri e portanto telefona-me que eu vendo este serviço. Esse é obviamente um dos problemas, mas é assim, há coisas muito mais subtis até do que isso e bastante mais complicadas. Pronto, voltar aqui a só... Eu de vez em quando, eu não sendo jurista, nem tendo uma grande paixão por leis, de vez em quando gosto de voltar um bocadinho à legislação. E quando falamos de jornalismo, há uma coisa que está na lei que é muito claro, que é os conteúdos jornalísticos e os não jornalísticos têm que ser identificados de forma muito clara e separados de forma muito clara. Mas não estão, não é? Quando estamos nas redes sociais... Isso é quase impossível neste momento. Na internet em geral é extremamente difícil e, portanto, esta ideia foi criada a pensar em meios tradicionais. Foi pensada a criar nos jornais, onde eu tenho um bocado que é jornalismo e ao lado tenho outra coisa que é publicidade e aquilo está bem separado graficamente. Ou na televisão ou na rádio, onde eu ponho uma coisa a dizer. Agora a seguir vem a publicidade. Mesmo aí temos publicidade dentro já do entretenimento. Pronto. De uma forma... Exato, mas é assim, o entretenimento não é jornalismo. Isso depois é o outro problema que não entra aqui, que não está aqui no nosso estudo, que é, por exemplo, assim, tanto na rádio como na televisão, entretenimento e jornalismo existem em paralelo e sempre existiram, só que as barreiras são muito pouco ténues. Por exemplo, a mim faz muita confusão estarmos num programa de entretenimento e alguém dizer, agora vamos falar com o repórter não sei das quantas. É assim, ele não é repórter, não é jornalista, não está a fazer jornalismo, não estamos num programa jornalístico. É a confusão dos conceitos. Mas aí os próprios meios é que são os responsáveis, porque eles é que não deveriam permitir que isso acontecesse. Portanto, há um problema interno e isto não está necessariamente neste nosso estudo, porque ele tem o lado de quem consome informação, mas nós também entrevistámos diretores e editores de meios portugueses de forma muito diversificada. Temos meios nacionais, temos rádio, televisão, imprensa, internet, temos meios regionais, meios locais, desde o norte ao sul do país, ilhas inclusive. Tivemos o cuidado de escolher o máximo possível de paridade entre homens e mulheres responsáveis para entrevistar. E o que dizem eles? O que dizem os culpados? O que dizem os culpados? Eles não são culpados. O que eles dizem... Mas são os decisores. Aí eles cabem decidir o que é que põem e o que é que não põem. Exato. No fundo, a curadoria cabe a um editor, a um diretor da publicação. Exato. Pronto. Portanto, aquilo que nós temos, eu tenho que elogiá-los todos,
Estás a ser politicamente correto? Não. Estou mesmo a elogiar porque fiquei, eu e os meus colegas investigadores, muito satisfeitos com a honestidade. Com a honestidade mesmo em reconhecer que os meios falham, que os nossos entrevistados admitem que os seus meios já falharam e falharam, por exemplo, ao ter reproduzido algo que depois se verificou que era desinformação. Ou seja, os meios estão alerta, os meios estão a ser honestos, todos eles dizem que estão atentos à questão, que querem ter mais cuidado, mas também não investiram o suficiente, e não estamos aqui a falar em dinheiro, pode ser, mas não necessariamente, em criar mecanismos para evitar que isso aconteça outra vez. E isto cruza-se novamente com aquilo que as pessoas dizem, que é os meios de comunicação também partilham desinformação e quem consome informação jornalística tem esta percepção e isto é mau para o jornalismo e obviamente é mau para os cidadãos. Portanto, quem confia numa publicação, se subitamente descobre que foi enganado, faz o quê? Primeiro fica chateado. Se for enganado segunda vez, deixa de ir a essa publicação, provavelmente. Deixa de confiar. Deixa de confiar. E isso acho que é um risco muito grande. Mesmo estando num dos países do mundo que mais confia ainda em informação, por bons motivos, não podemos desperdiçar esse capital. A informação jornalística é fundamental, provavelmente é um dos motivos porque Portugal ainda não foi muito alvo de campanhas de desinformação internacionais, exatamente porque os meios portugueses não são muito permeáveis e as pessoas confiam nos meios de informação e, portanto, se nos chega uma campanha desinformativa que me ponha na dúvida se um meio de comunicação português desconstruir essa narrativa, eu confio no meio de comunicação. Isto não acontece assim já na maior parte dos países. Podia ser ao contrário, podia ser eu desconfio da publicação mainstream, se quisermos, porque eles estão todos feitos uns com os outros, não é? É sim, infelizmente, basta irmos aqui para a Espanha e a realidade é um pouco essa. Ou seja, há um descrédito, uma desconfiança muito grande em relação aos meios tradicionais, aos meios de comunicação e isso abre portas a mais desinformação. Olha, e como há aqui eu estive aqui a olhar para os números sobre aqueles que os portugueses, os meios que os portugueses mais desconfiam, mesmo dos clássicos, estou a falar de jornais e de televisões. Estranhamente ou não, os mais populares e vistos são ao mesmo tempo aqueles que as pessoas menos confiam. Isto é uma esquizofrenia dos senhores telespectadores? Não, é uma coisa muito portuguesa que é, aí eu vejo e vou entrar em campos em que estou a usar só o meu senso comum e não ciência, que é os portugueses são muito tolerantes em geral, são tolerantes ao erro, são tolerantes ao disparate, são tolerantes ao exagero e têm sempre aquela... Pronto, eles é assim, exageram sempre um bocadinho, eles não querem bem dizer aquilo, pronto, isto parece um disparate, mas é assim, foi uma vez sem exemplo, pronto, e isto é uma coisa comum na nossa vida cotidiana e, portanto, obviamente, é assim, podemos olhar para meios que têm grande impacto, mas que ao mesmo tempo têm impacto, mas estão sistematicamente a ser criticados, portanto, não é uma coisa nova, não tem a ver com a internet, não tem a ver com as redes sociais, provavelmente a mesma coisa com os mesmos meios acontece desde que eles existem. Ou seja, têm grandes audiências, mas ao mesmo tempo são aqueles que dizemos, lá estão eles outra vez a fazer aquilo é um exagero, aquilo não é bem assim e tal, mas amanhã vou ver outra vez. Sim, porque havia, aliás, um fenómeno que eu me lembro de... Nós estamos a gravar perto da rua onde eu comecei a minha carreira na rádio profissional, perto da Rua do Quelhas. Lembro-me sempre que quando chegavam os jornais em papel, lá está, todos os jornais, desde o mais sério ao mais tabloide, e na altura havia pelo menos 2, no fim do dia, os jornais mais amarrotados eram exatamente os mais tabloides. Mesmo numa redação, ok? Portanto, se formos para o mundo está perdido. Para um café, não...
Assim, às vezes as pessoas falam muito de informação tabloide em Portugal, e eu pergunto sempre, mas onde é que está a informação tabloide em Portugal? Se eu comparar com os tabloides ingleses ou alemães, que são os mestres nestas coisas, na verdade nós não temos informação tabloide. Podemos achar que ela é um bocadinho manipulada, não no sentido de querer manipular as pessoas, mas de nos querer dar uma determinada visão do mundo. Voltamos à tal questão da verdade e dos factos. Mas essa visão do mundo é baseada em factos. E, portanto, aquilo que nós temos é uma percepção. Escolhem determinados factos que são mais vendáveis e, por outro lado, usam uma linguagem mais simplificada, portanto, chegam a mais pessoas. Sim, por exemplo, assim, eu vou dizer, pronto, eu normalmente não gosto muito de citar exemplos, isto não tem nada a ver com o estudo, mas é assim, exemplos muito simples. Se eu olhar para informação televisiva nos 3 canais tradicionais de sinal aberto ou nos canais de notícias relacionados, eu vou ver mais ou menos a mesma lógica sobre o que é que se passa em Portugal, o que é que se passa no mundo. E são as mesmas notícias no fundo? Sim, são. Portanto, a visão é a mesma. Não há grandes diferenças. Se eu for para a CMTV, aquilo que eu vou ver é um mundo diferente, eu vou ver um Portugal diferente. Mas não quer dizer que ele não exista, ele existe. Só que se eu vier de outro país, não sei nada sobre Portugal e durante uma semana só vir o CMTV, eu vou pensar que estou em Bagdá. Isso tem a ver com pensamento editorial. Sim, claro, é uma opção editorial. Mas isto não quer dizer que é assim, aquilo é falso, aquilo é mentira, aquilo é manipulado. Não. A questão é uma escolha editorial. É uma escolha editorial e tem que ser respeitada, é assim. Não, há público para ela. Sim, e é bom termos, lá está, mais uma vez, diversidade, buquê inteiro que é para eu conseguir ver em vários sítios prismas diferentes sobre a mesma realidade. Exato. Portanto, mas voltamos à tal questão. O facto é o mesmo, os factos existem, uns dão uma visão, ou seja, uma verdade, dão uma abordagem e outros dão outra abordagem. E não há quem esteja certo ou quem esteja errado, são questões de opção. O jornalismo, muitas vezes o jornalismo retrata o mundo. Não, o jornalismo retrata um bocadinho do mundo de acordo com uma determinada abordagem. Não está a manipular, não está a enganar, é assim que funciona. Não é? Miguel Crespo, muito obrigado. Nada, foi um prazer, como sempre.